Você sabia que o Brasil já conquistou 2 vice-campeonatos em Wimbledon na categoria Júniors masculino? Começando agora a temporada de grama, enquanto João Fonseca não entra em quadra, inicialmente aí previsto para entre segunda e quarta-feira da próxima semana, vamos hoje falar sobre o torneio de Wimbledon Júniors, categoria Júniors, que a gente vai ter 2 representantes no masculino e 2 representantes no feminino, então trouxemos todos os detalhes, quem vai representar o Brasil, um pouco da história aí de Wimbledon Júniors. Então, enquanto a gente não tem a temporada oficialmente, né, pro Brasil de grama, não começa pro Brasil no masculino, né, no feminino a Bia já tá jogando, a gente vai falar sobre esse torneio muito tradicional aí e que já tem, acho que é mais de 70 anos, se eu não me engano, acho que o primeiro torneio foi em 1947, o primeiro torneio juvenil em Wimbledon, né? Então um dos torneios mais tradicionais do mundo do tênis. Então vamos aí falar um pouquinho sobre esse torneio que é disputado aí, como eu disse, desde 47. O tradicional Grand Slam jogado na grama revelou lendas para o tênis profissional. A gente vai passar alguns jogadores que já ganharam na categoria júnior e que também ganharam nos dois, no júnior e no profissional. Torneio que iniciará no dia 5 de julho, é de 5 a 13 de julho. Então, primeiro vai ter o Wimbledon adulto e depois entra a categoria juvenil e a gente vai ter 4 brasileiros aí representando. Como que é o formato? São 32 atletas na chave de quali, então primeiro tem o qualificatório. Desses 32 atletas, 8 são classificados para a chave principal. Tudo indica que o Brasil não terá atletas na chave de quali, então todos os jogadores aí já vão direto para a chave principal. Além disso, além dos 8 que classificam via quali, temos 8 wild cards, que são aqueles convites, a gente já fez vários vídeos sobre isso, né? Normalmente é para tenistas da casa, ainda mais sendo jovens, né? Então, são 8 via quali, 8 via wild card e 48 via ranking, que é a chave principal. É claro, né? Desses 48, tem algumas desistências, tem o pessoal que já está no profissional, então normalmente ali um top 60 do ranking, até por ali, tem chance de entrar na chave principal, mas com certeza até o 48 entra direto, então a chave de 64 atletas. E quem são os brasileiros que estão no torneio de Wimbledon 2025? O primeiro deles, o nosso melhor ranqueado na categoria masculino, Luiz Guto Miguel, o Gutão, de 16 anos, ranking número 24. O Gutão, a gente vem falando dele há várias semanas, dando show em muitos torneios, mas vai ser a primeira vez que ele jogará o Wimbledon na grama. Não é a especialidade do Gutão. O Gutão que é um jogador de saibro. Vamos ver como ele vai performar em Wimbledon, né? Expectativa não tão alta quanto o Roland Garros, por exemplo, mas o Gutão vem em forte ascensão, tem golpes muito potentes, né? A grama, né? O tênis na grama, ele não é mais igual antigamente, que era só saque e voleio. Hoje, o cara que é da base, ele consegue se virar bem ali, tendo um bom saque, tendo uma boa direita, que é o caso do Gutão, então vamos torcer para ele fazer uma boa campanha. Além do Gutão, temos o João Pedro Bonini. João Pedro Bonini, 17 anos, 28 no ranking ITF. Então, por ranking aí, classificando também direto para a chave direta. Mais um jogador direto para a chave direta ficou estranho, né? Mas classificando aí automaticamente para a chave direta. Mais um jogador, né, que vai muito bem no saibro. E vamos ver como vai o João Pedro Bonini, que foi eliminado logo na estreia de Roland Garros. Pegou ali um dos cabeças de chave. Deu um pouco de azar no sorteio, vamos ver se ele tem melhor sorte. Claro, ainda não temos o chaveamento definido. Já no feminino, acho que vocês imaginam quem são as nossas duas representantes. A primeira delas, Vitória Luiza Barros, 15 anos, ranking 23. A Vicky Barros aí, que é uma jogadora que também vai melhor no saibro, mas que tá treinando aí já na Europa há bastante tempo. Com certeza já deve ter treinado bastante na grama. Acreditamos aí que possa também fazer uma boa campanha. Por quê? Porque o estilo de jogo dela também favorece, né? Ela é uma jogadora técnica, uma jogadora habilidosa, né? Que sabe volear, que sabe dar um drop shot, varia bem o jogo. Então, essas características, né, são importantes para a grama. Além da Vitória, temos a Nawane Silva, 15 anos, ranking 46, também entrando direto aí para a chave principal de Wimbledon. É uma jogadora também mais voltada para o saibro, mas ela tem muita agressividade. É parecida com o Gutão, né? O estilo de jogo agressivo, uma forte direita, um bom saque. Aliás, um excelente saque. E a Naná vai representar a gente na chave feminina de Wimbledon. Olha só algumas curiosidades sobre esse torneio. Alguns tenistas venceram o Júnior e o profissional de Wimbledon.
a gente tem ali, né, em ordem cronológica, desde 56, por exemplo, alguns nomes aí que com certeza vocês já ouviram falar. Bjorn Borg venceu em 72 no Júnior e depois venceu no profissional. O Ed Berg, Martina Hingis no feminino, Morresmo, que estava agora há pouco em Roland Garros, organizando Roland Garros, Roger Federer, que todos vocês conhecem. Então, são somente aí 9 tenistas entre masculino e feminino que venceram tanto na categoria júnior quanto na categoria profissional. Outros nomes conhecidos aí que venceram o Wimbledon juvenil. Fokina em 2017, Shapovalov em 2016, Opelka, que é um grande sacador aí em 2015, Fucsovics 2010, olha aí o Dimitrov 2008, o Monfils 2004, o Federer, como a gente falou, Ivan Lendl e Bjorn Borg também venceram esse torneio, para vocês verem como é um torneio muito tradicional. Já no feminino, alguns nomes que vocês também com certeza já ouviram falar, a Swiatek em 2018, a Iga que é craque no saibro, mas venceu o Wimbledon na grama, a russa Potapova, Ostapenko, Bencic, Bart, Pliskova, Wozniak, Mauresmo, como a gente falou, e Martina Hingis, aí alguns nomes no feminino. E o Brasil, como eu disse, ele nunca conquistou esse título de Wimbledon, mas ele tem 2 vice-campeonatos nos anos 50, lá atrás. Foram 2 anos que o Brasil bateu aí na trave no masculino e no feminino nunca conseguiu atingir uma final. E quando a gente ranqueia por países, os Estados Unidos domina tudo, né? São 13 títulos no masculino, seguido pelo Reino Unido, né? A Grã-Bretanha, Suécia, 6 títulos, África do Sul, Austrália, França, aí Rússia, Índia e Suíça. Olha a Índia aí, tendo uma certa tradição na grama. No feminino, os Estados Unidos também lidera com 15, só que aí ele é seguido pela Rússia, né? A Rússia que é um país aí bem tradicional no tênis feminino. Reino Unido também com 7 títulos, a África do Sul aparecendo mais uma vez, Austrália, França, Rússia e olha aí, Índia de novo no feminino. Então, você vê que é um torneio que ele é dominado por tenistas que normalmente têm essa característica aí da grama, do saque e voleio e tudo mais. E como eu disse, né, dia 5 de julho começa, a gente vai fazer um vídeo especial falando sobre esse torneio, sobre o chaveamento, vamos analisar os jogos assim como a gente fez em Roland Garros. Primeiramente vai ter o adulto, né, a categoria adulta, masculino e feminino, onde a gente vai fazer a análise completa, e depois a categoria juvenil a gente gosta bastante de falar sobre os nossos jovens talentos e achamos que isso também é muito importante. Queria fazer um convite a vocês, entrar no nosso clube de membros, é um valor simbólico aí, onde a gente tem um grupo de informações, um grupo de WhatsApp, onde a gente conversa, nós mesmo do canal, eu e o Renato, que somos os sócios do canal, a gente interage bastante com vocês, manda conteúdo exclusivo. Tudo isso um valorzinho pequeno que você ajuda muito a gente se você entrar. Então eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado o nosso link do nosso clube de membros. Quem quiser fazer parte, apoiar o canal é muito importante pra gente. Então estamos hoje aqui na quarta-feira, né? Quarta-feira, dia 11 de junho. E a estreia do João deve ser em menos de uma semana e a gente vai passar todos os detalhes. Sexta-feira é o vídeo completo de rally, hein? Chaveamento, tudo tem direito, como vocês já estão acostumados. Então, um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo e até mais.